Olá, alunos do segundo ano. Agora nós temos um vídeo que eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre as bactérias. Bom, as bactérias elas fazem parte do reino chamado reino Monera, e nesse reino estão englobados as bactérias e as cianobactérias. Tá? São seres procariontes, são seres que têm aquela célula que não tem um núcleo definido, então o material genético, igual que a gente tem aqui a célula bacteriana, ele está como se fosse espalhado pela célula, tá? Não tem um núcleo definido com esse material genético. São seres unicelulares, então são formados por uma única célula, tá? Podem ser heterótrofos ou autótrofos. Heterótrofos, então, são aqueles seres que eles precisam consumir para eles obter energia. E os autótrofos são seres fotossintetizantes, que é o caso das cianobactérias, que utilizam, então, a fotossíntese como obtenção de energia. Apresentam parede celular, essa estrutura mais externa aqui, que dá formato e proteção, com ajuda de peptídeo-glicanos, tá? Bom, a classificação então das bactérias. No ensino médio, o sistema de classificação mais utilizado é aquele proposto em 1969 por Robert Whittaker, que divide os seres vivos em 5 reinos: Monera, protista, chamado também de protoctista, fungi, animale e plantae. Nessa concepção, bactérias e cianobactérias estão reunidas dentro do reino Monera, que abrange todos os seres unicelulares e procariontes. Ok? Aqui nós temos, então, uma linha, né, evolutiva da classificação desses seres vivos. Nós temos aqui, então, um ancestral procarionte que teria originado todos esses seres. Aqui nós temos os domínios, né, que lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior, que os domínios são divididos geralmente em 3, que é o da bactéria, o archaea e eucária, que tem todos os seres aqui eucariontes, aqui são seres procariontes. Aí a bactéria entra aqui no reino Eubactéria. Ok? Vamos lá, para a gente ver então a estrutura da célula bacteriana, né? Eles têm vários formatos. Esse aqui é o formato de bacilo, que ele é um pouco mais compridinho assim, tá? Dissecando a bactéria, quando a gente fala em dissecação, é quando a gente faz um corte no meio dela para a gente ver a estrutura, tá? Aqui a gente tem a cápsula, a parede celular, e internamente nós temos então aqui algumas organelas. Nós temos a membrana citoplasmática e as estruturas então como fimbria, tá? Que faz transferência de plasmídia entre uma bactéria e outro. Nós temos o flagelo, como se fossem esses chicotes aqui, ó, que auxiliam na locomoção. Aqui nós temos os formatos das bactérias. Nós temos bactérias com formatos de espirilo, vibrião, de bacilo, de coco. Ó. O nome está ligado ao seu formato. Diplococo, streptococcus, estafilococcus, sarcina, tá? Vibrião, que tem o formato de uma vírgula, tá? Espirilo, ó, porque tem formato espiral, e espiroqueta, que tem esse formato mais alongado aqui, tá? Esses são os formatos das bactérias, e seus nomes estão associados a esses formatos, tá? Aqui é um método que é utilizado para identificar bactérias, é chamado método de Gram, tá? E existem as bactérias Gram positivas e Gram negativas. Aqui ainda falando sobre esse método de identificação. Bom, as bactérias, elas podem ser consideradas bactérias aeróbicas, que são bactérias que vivem em meio ao oxigênio. As anaeróbias obrigatórias, que vivem apenas na ausência de O2, e as anaeróbias facultativas, que vivem na presença ou ausência de oxigênio.